Olá, bora falar sobre construir uma fortaleza? Mas não uma de pedra e argamassa, não. Tô falando de uma fortaleza digital. A gente vai desvendar o que é essa tal de cibersegurança e, mais importante, por que ela é a chave para proteger basicamente tudo que a gente faz online hoje em dia. Agora, uma pergunta séria. Para pensar um segundo. As fotos, as conversas, os dados do banco, tudo isso está mesmo seguro agora? Sabe, no mundo digital, fazer essa pergunta não é ser paranoico, não. É ser prudente. E a resposta, bom, a resposta define a nossa paz de espírito na internet. E é aqui que essa ideia meio abstrata se torna bem real. Pensa só. Cada vez que a gente abre o aplicativo do banco para ver o saldo, ou faz uma comprinha online, existe uma muralha invisível protegendo tudo. Essa muralha é a cibersegurança. É tipo uma guardiã silenciosa que garante que só a pessoa com a chave certa consiga acessar o que é dela. Ok, então para a gente construir essa fortaleza, o primeiro passo é mapear o terreno, né? Afinal, o que a gente está protegendo exatamente nesse mundo digital gigante? Vamos dar uma olhada. Então, afinal de contas, o que é cibersegurança? Olha, não é só sobre um monte de código e firewall, não. É melhor pensar nela como um sistema de defesa completo, sabe? É o escudo, a fechadura e o alarme, tudo funcionando junto para manter os intrusos digitais bem longe das nossas informações mais importantes. E como toda boa fortaleza, ela precisa de pilares bem sólidos. No mundo da cibersegurança, esses pilares formam a famosa tríade CIA. E calma, não tem nada a ver com agência de espionagem, tá? Tem a ver com os 3 princípios que sustentam toda a proteção digital. Olha só como esses 3 pilares são importantes e se conectam. Imagina um hospital, por exemplo. A confidencialidade é o que protege o sigilo dos prontuários médicos. Já a integridade, ela garante que o tipo sanguíneo de um paciente não seja alterado, nem por engano, nem de propósito. E, por fim, a disponibilidade garante que, numa emergência, os médicos consigam acessar esse histórico na hora. Se um pilar desses falha, bom, vidas podem estar em risco. É sério assim. Beleza. Com os pilares da nossa fortaleza já de pé, chegou a hora de olhar para fora e conhecer quem tá doido para invadir. Vamos falar das maiores ameaças digitais. Pode até parecer um campo de batalha, e de certa forma é. Por isso, conhecer o inimigo é fundamental. A gente tem o malware, que são os vírus que infectam os sistemas, né? Tem o phishing, que é aquela isca para pescar nossos dados, e tem os ataques DDoS, que tentam derrubar sites e serviços sobrecarregando tudo. E olha, as táticas são muitas e ficam cada vez mais sofisticadas. Esse aqui é um exemplo clássico, um dos golpes mais comuns que existem. O phishing é sorrateiro. Ele não arromba a porta, não. Ele convence a própria pessoa a entregar a chave. É uma armadilha que joga com a nossa confiança e principalmente com um momento de distração. E essa linha do tempo aqui mostra uma coisa bem clara. As ameaças digitais evoluíram, e muito. O que lá nos anos 70 começou como um incômodo, um vírus quase experimental, hoje virou uma crise. A gente está falando de ataques de ransomware, que sequestram dados de hospitais inteiros pedindo resgates milionários. A coisa ficou séria e a escala do perigo, gente, mudou da água para o vinho. Ok, então a gente já mapeou o território e já conhece os invasores. Agora vem a parte mais importante. Como é que a gente constrói as nossas defesas e deixa essa fortaleza bem mais forte? Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso kit básico de defesa. Senhas fortes, ativar a autenticação de 2 fatores, manter tudo atualizado. Pensa que cada um desses itens é uma camada a mais de proteção. E o melhor é que são hábitos até que simples, mas que juntos, nossa, criam uma barreira de segurança super robusta. Olha, não precisa nem ser especialista para ver a diferença, né? A senha da esquerda é praticamente um convite para o desastre. É uma porta de vidro que qualquer ataque automatizado quebra em segundos. Já a da direita, bom, aí é uma porta de cofre. Uma senha forte, com símbolos, letras, maiúsculas e minúsculas, ela cria uma defesa que é outra história, muito, mas muito mais poderosa. E agora, pasmem, a senha mais comum do mundo ainda é 1, 2, 3, 4, 5, 6. É sério, pois é. Esse fato é meio assustador porque mostra que a nossa primeira linha de defesa é, muitas vezes, a mais fraca de todas. Mudar só esse hábito já é talvez o passo mais gigante que a gente pode dar para a nossa segurança. Essa analogia da batida secreta é perfeita. A autenticação de 2 fatores, ou 2FA, é exatamente isso. É como ter uma trava dupla na porta. Mesmo que um ladrão consiga a chave, que no caso é a senha, ele ainda ia precisar saber a batida secreta, que é o código que chega no celular.
é, sem dúvida, uma das formas mais eficientes hoje de impedir um acesso que não deveria acontecer. Mas olha só, a nossa proteção não depende só do que a gente faz individualmente. Existe toda uma estrutura de leis pensada para o mundo digital. Vamos entender um pouco que regras são essas que governam esse nosso território virtual? Aqui no Brasil, a gente tem algumas leis bem importantes para isso. A LGPD, o Marco Civil da Internet, a Lei Carolina de Eichmann, elas formam tipo um código de conduta digital. A LGPD, por exemplo, é a que obriga as empresas a cuidarem bem dos nossos dados. A Lei Carolina de Eichmann, por sua vez, transforma em crime a invasão de computadores e celulares. O ponto é que, juntas, elas garantem que a gente tenha direitos e que os crimes virtuais tenham consequências bem reais. E com tudo isso, a gente chega no ponto principal de toda essa conversa, que no fim das contas se resume a duas palavras: empoderamento e responsabilidade. Porque, no final das contas, a cibersegurança é a base da confiança que a gente precisa para viver no mundo digital. É ela que permite que a gente trabalhe, converse com amigos, faça compras, tudo isso com aquela tranquilidade de saber que a nossa privacidade e as nossas coisas estão sendo protegidas. E aí, aquela pergunta lá do começo volta com tudo. A tecnologia e a lei, elas nos dão as ferramentas, as muralhas, os alarmes, mas a primeira e a última linha de defesa somos nós. O verdadeiro guardião ou guardiã da fortaleza digital está nas mãos de cada um.